Buenas tardes, buenas noches, depende en qué lugar del mundo estén siguiendo esta transmisión. En estos momentos nos encontramos en vivo en la segunda edición de la Feria Virtual del Libro y les presento a Leni Chiarello Silotto desde Brasil. Adelante, Leni, você pode empezar a apresentação. Bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem já é boa tarde aqui em Mato Grosso, Brasil, boa noite para quem é boa noite em outras partes do mundo. Parabéns, Peru, pelo bicentenário da independência, hoje, dia 3 de agosto. Desejo muitas felicidades a todos os peruanos. Parabéns pelo evento e muito obrigada pelo evento, por estar aqui na segunda-feira virtual do Livro do Peru. E agradecer também a Deus, a vida, aos meus pais, à família e ao coletivo Mulheres Artistas, que é através desse coletivo que nós chegamos a esse evento cultural, de uma ponte cultural entre Brasil e Peru. Agradeço a todos e a essa oportunidade. Eu apresento hoje, nesta feira, o meu livro Carolinas. Este livro, Carolinas, é o livro que eu vou apresentar. E quem é Carolinas deste livro? Carolinas sou eu, é você, é o leitor, é o personagem, enfim, Carolinas somos todos nós. Eu sou escritora, poeta, bióloga e também faço curadoria para exposições e eventos e trabalho com audiovisual. Eu tenho 19 obras publicadas e mais de 40 participações em coletâneas e antologias. O meu último livro, lançado esse ano, em 2021, foi o livro infantil Pirulito Rodapé. É um livro infantil apresentado em 6 idiomas, português, inglês, espanhol, italiano, alemão e francês, e vocês o encontram já na Amazon, na versão português. E aos poucos estaremos publicando os outros idiomas. É um livro que traz para nós a vivência da alegria do palhaço de circo e do doce da infância, o pirulito. Então, é o meu livro lançado último em 2021. Este livro ele tem a curadoria do Instituto Cultive de Genebra, na Suíça, com Valquíria Imperiano. Agradecida, Valquíria, pela sua curadoria nesse meu livro. Todos os meus livros, eles podem ser encontrados na Amazon.com e na Amazon.com.br, sempre digitando o meu nome. Meu nome é Leni Chiarello Silotto, e eu assino as minhas obras e me encontro nas redes sociais como nome simplificado, Leni Silotto. Então, tem também o meu site, www.lenisilotto.com.br, o meu Instagram, e lá tem o Linktree, onde vocês, clicando em cima, /Leni Silotto, encontrarão todas as obras. E este livro que eu apresento hoje, o Carolinas, também é encontrado no site www.saberesonline.com.br, que é o site da editora que publicou este livro. A editora Ações Literárias é uma editora de Sinop, em Mato Grosso, e também publicou outro livro meu, que é Sabores ao Sol. Com esta editora, eu estou participando de várias antologias e coletâneas, mais de 20 obras, em participação com essa editora Ações Literárias, que publicou o livro que eu apresento hoje, Carolinas. Eu sou gaúcha, morando em Mato Grosso desde 2011,
com o título de cidadã matogrossense. Recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o título de cidadã matogrossense pela contribuição da minha literatura com a cultura, a leitura aqui no estado de Mato Grosso. E esse título ele está diretamente ligado ao tema desse livro, Carolinas, porque ele trata, não nas suas palavras diretas, também não em pesquisa, mas nos seus sentimentos, nas entrelinhas, o coração migrante, a situação do ser humano migrante. A questão da migração, quando a gente ouve falar, é uma coisa, mas ser migrante é completamente outra. Então, nós sabemos que os fatores que movem o ser humano para migrar de um lugar ao outro são desastres naturais, guerras, perseguições políticas, culturais, étnicas, e principalmente a busca por melhores condições de vida. Quando não é diretamente para si, é para melhores condições de vida para os filhos e as futuras gerações. E isto que nos moveu a minha família a migrar do Rio Grande do Sul para o estado de Mato Grosso, onde nós estamos vendo claramente o boom do desenvolvimento do estado de Mato Grosso, onde as oportunidades, especialmente para as novas gerações, são grandes. Mas esse movimento de sair do seu lugar e ir para outro sempre dói. Para alguns mais, para outros um pouco menos. Mas, enfim, eu sou descendente de imigrantes italianos, que os meus bisavós vieram da Itália, de Pádua, no ano de 1888, um ano antes da libertação dos escravos no Brasil. É um ano referência interessante para nós. E nós já temos um parente da minha família, o Schiarello. Zilioto é do meu marido, sobrenome Zilioto é do meu marido. O meu sobrenome é Chiarello. Ele escreveu esse livro da história da migração da família Chiarello da Itália para o Brasil. E já nessa leitura, eu sofro bastante, porque eu sinto a dor desses meus antepassados, da dificuldade que encontraram naqueles séculos, chegando ao Brasil, com o espírito de desbravamento e buscando melhores condições de vida. E nessa história, conta que os meus bisavós, o meu bisavô faleceu aos 48 anos e a minha avó aos 46 anos. Então, por esse dado, a gente já pode imaginar o sofrimento que você ser migrante, chegar em uma terra para desbravar. Há muito trabalho. E quando eu cheguei em Mato Grosso, eu entrevistei 32 mulheres em Nova Mutum e 62 mulheres em Sinop, 2 cidades de Mato Grosso, que chegaram nos anos 70 e 80, 1970 e 1980, quando aqui nessa região ainda era mata. Havia estrada de terra, no período de chuva nem se andava, apenas de avião, e hoje nós somos um polo do agronegócio, uma referência nacional do agronegócio. Para sair daquele ponto para o ponto que estamos hoje, nós temos bastante dor, bastante lágrimas, principalmente de mulheres que registram suas perdas, seus desafios, sua coragem, e não foi diferente comigo. Eu cheguei em 2011 já com essa região um pouco melhor estruturada, mas também doeu, porque eu já vim aposentada, eu nunca me imaginei saindo do Rio Grande do Sul, mas acompanhando nossos filhos que buscam melhores condições, onde há mais oportunidades, a gente veio seguindo eles e também buscando oportunidades para nós. E ao chegar, eu, poeta, sensitiva, sensível,
mais tocada pelo coração do que pelo motivo de buscar a cucanha, como diz os italianos, que é o dinheiro, né, para termos melhores condições de vida, eu sofri. E nesse choro eu escrevi o livro Carolina Fechou uma Porta, que é esse livro aqui, o meu primeiro livro, lançado em Mato Grosso, Carolina Fechou uma Porta, que ele trata desse meu sentimento de migrante, de deixar a minha terra e vir para Mato Grosso. Ele é prosa, ele foi para 13 edições em 2012 e ele foi lançado na Biblioteca Nacional de Nova York em 2012. No lançamento lá em Nova York, as pessoas que estiveram presentes me desafiaram a não fechar portas e fazer com que Carolina abrisse portas. Não fiz esse livro ainda, mas como inspirado na ideia deles, eu fiz Carolina Conectada. Carolina Conectada em 2013, também é prosa, e fala de pedofilia e prostituição de meninas, prostituição precoce das meninas, que é um choro também, é uma lágrima para nós, seres humanos, para nós brasileiros e para nós mulheres, a prostituição feminina e a pedofilia. Então, é o que trata o Carolina Conectada. Esses dois livros, Carolina Conectada e Carolina Fechou uma Porta, são duas obras esgotadas, e elas não foram para novas edições, porque eu optei em me dedicar a novos projetos. Mas em 2020, eu fui contemplada pela editora Ações Literárias de Sinop com um prêmio, e o prêmio foi a publicação de um livro. Eu ganhei a publicação de um livro da editora, então eu optei em juntar os dois livros, Carolina Fechou uma Porta e Carolina Conectada, as duas prosas, em apenas uma obra, e acrescentei a essa publicação poemas do meu primeiro livro, que eu lancei em 2001. Esse foi o meu primeiro livro lançado na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. Portanto, esse ano 2021, eu comemoro 20 anos de publicação de livro. Eu não digo escritora, porque de escritora eu tenho registros de poemas meus escritos desde os meus 12 anos de idade. Então, digamos assim, agora em 2021, eu comemoro 20 anos de publicação dos meus livros. Então, os poemas desse meu primeiro livro, que também estavam... É um livro com edição esgotada e que foi publicado em italiano e em português, em função por causa da cidade onde eu morava, no Rio Grande do Sul, ainda onde moram meus pais hoje, meu sogro, minha família, que é uma cidade colonizada por imigrantes italianos. Então, tem muita cultura italiana por lá, então eu já publiquei ele em 2 idiomas. Esses 3 livros, com suas edições esgotadas, eu optei juntar as prosas e os poemas deste livro e mais alguns poemas meus atuais e compus esse livro Carolinas. Portanto, Carolinas é um livro composto por prosa e poemas. Ele contém o livro Carolina Fechou uma Porta, Carolina Conectada, poemas do meu livro Metamorfose e alguns poemas escritos nesses últimos anos. Este é o livro Carolinas, que eu estou apresentando para vocês hoje e que vocês o encontram nas minhas redes sociais, na Amazon e no site da editora Saberes Online. Para o entendimento do conteúdo desse livro, Carolinas, na verdade não é nem o conteúdo, seria a alma do livro e o entendimento desse sentimento migrante, de deixar o seu espaço, a sua casa, os seus, e buscar novos lugares. Eu quero ler para vocês algumas partes desses livros para entenderem, mas antes eu quero ler o resumo
Na verdade, é um mini conto que está na contracapa deste livro, Saga de Gigantes, que é o meu primeiro livro de ficção, que eu escrevi, um ensaio, novela, que eu escrevi inspirada nas mulheres pioneiras do desbravamento de Mato Grosso. As mulheres que eu entrevistei em Nova Mutum e em Sinop. São 2 livros, O Brilho de Estrelas Imortais, volume 1, O Brilho de Estrelas Imortais, volume 2. Esses 2 livros também estão na Amazon e podem ser baixados pelo Kindle, inclusive podem ser baixados gratuitamente. E eu faço referência a essas obras porque elas têm uma ligação direta com o Carolinas. O Carolinas não deixa de ser o meu sentimento de migrante. O que trata os livros das mulheres pioneiras e esse sentimento de migração. O clima era de festa, fim de ano, Natal, provocavam movimentos intensos, até mesmo em pequenos locais. A sede da Agrovila fechava às 17 horas da sexta-feira e abria às 8 horas da segunda-feira, quando se podia verificar recados recebidos pelo rádio amador. A avenida principal era pó vermelho e rebuliço de pessoas. Seu pai faleceu. Quando? Sexta-feira. Onde ele está? Melhor você ir à capital verificar. Mamãe, visitarei papai na capital hoje para ver como ele está. Vai com Deus. 2 dias de viagem pela sangria da floresta, em buracos e atoleiros. Era período de chuva na floresta amazônica. Foi enterrado como indigente. Como assim? Enviamos mensagens para os familiares. Ninguém respondeu. Mais 2 dias sangrando a floresta e a alma. Como dar a notícia à mamãe? Papai piorou, não resistiu. Mateu não resistiu. Desabou em choro nos braços da mãe que carinhosamente lhe afaga os cabelos e sussurrou para o universo acolher. Até breve, meu amor. Ficaremos bem. Essas e outras realidades e dores foram reais no desbravamento do Mato Grosso, onde pessoas perdiam seus entes queridos e não os viam mais. Esse foi um episódio de uma pessoa que foi a Cuiabá para ser tratada e não resistiu e faleceu e foi enterrada como indigente, ou seja, a família não viu mais. Acredito que um pouco desse sentimento nós sentimos também nesses últimos 2 anos com a situação da pandemia. E isto não é bom para ninguém. É muito ruim para todos. Então, eu só quis dar uma palhinha do que contém aquelas minhas outras obras das mulheres e do desbravamento de Mato Grosso. Agora, uma parte do que diz aqui no livro Carolina, dos meus sentimentos, em poesia, em prosa, colocando um pouco de verso e de alegria e de colorido nisso. Carolina decidiu, foi com ele, sentiu o vento, optou por fazer da nova mesa, birrítmica e multissaborosa, um altar de entrega, de oferta, ao dono do mundo, pela fragilidade dele, pela inocência de seus castelos de areia, levados pela fúria do mar, que brinca de ensinar. Como fênix, contestou o poder da morte. Carolina decidiu ressurgir. O tempo de se indignar foi,
e virá. Flores, úteros férteis. Carolina deixa-se invadir pela energia da terra, pelo ensurdecedor silêncio do campo, pelo suave poder do homem, para exalar vida, para brotarem oportunidades, para distribuir energias. Um processo, um tempo, uma fábrica, metamorfoses. O que foi, porque foi, como foi, sem julgamentos. Ser daqui harmonia. Entre as rivalidades, entre o campo e a cidade, entre o homem e a mulher, entre a razão e a emoção, entre o pecado e a oração, entre o passado e o presente, entre a vida e a morte, entre o céu e a terra. Um existe pela necessidade do outro. Completam-se, necessitam-se. Não há rivais. Das transparentes paredes, Carolina vê a lua e deixa-se nua. Abandonou as vestes pelo caminho, padrões são tão somente agora lembranças, boas lembranças. E eu vou ler também um poema do livro Metamorfose, que acredito que dê tempo para ler um poema do livro Metamorfose, também encontrado nesse livro Carolina. A Rainha da Noite. Aguardo, sentada em minha rede, olhando para o leste e cantando as estrelas. Repasso meu dia, lembro minha infância, desejo uma companhia. Falo comigo de tudo e de todos. Depois ela chega, majestosa, redonda, iluminada, trazendo na cauda toda a minha poesia. Ela chega para me fazer companhia, a rainha da noite, a lua. E vou fechar com um poema escrito nesses últimos tempos, em 2020, pensando em fazer o fechamento, exatamente fazer o fechamento desse livro, aqui a contracapa, também há um poema aqui na contracapa, e para fazer o fechamento do Carolinas, onde o primeiro, lançado em 2011, Carolina fechou uma porta, depois provocada para Carolina não fechar portas, e que surgiu Carolina Conectada, também em prosa, e aí eu fiz um poema intitulado Carolina abriu uma porta. Onde Carolina abrir portas, correrá mel. Os caminhos facilitados serão abençoados pela abundância de vida. Carolina está sentindo a felicidade. A abundância está próxima. As portas para o grande jardim estão se abrindo pelas mãos de venturados anjos de luz. Carolina abriu uma porta. Então, esses são as minhas obras. Este é o meu livro Carolina. E com a editora Ações Literárias também foi publicado esse livro Sabores ao Sol, que também contém poemas, e vários outros livros que nós já publicamos. Tem esse aqui também bem bacana para jovens, que é Empreendedorismo. É um livro que está lá na Amazon e que fala de motivação e empreendedorismo. O título é Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. Qual é o seu propósito de vida? Como você encaminha o seu futuro e o que você deseja para o seu futuro. Eu vou buscar aqui nesse livro Sabores ao Sol também mais algum poema para vocês conhecerem meu jeito de escrever poesia. Vamos procurar aqui o poema. Esperança. Vou ler esse poema. Esperança. O papel do homem forte no domínio dos espaços, nos parâmetros emergentes, comum ou irreverente. A coragem da conquista do espaço feminino num conflito ainda sofrido. Certeza de um mundo presente, dados e fatos, de homens e mulheres, competentes e responsáveis,
emotivos e sociais. Estamos fazendo o mundo, cada um com o seu potencial, esperando que os momentos sejam todos especiais. E mais um poema que eu acredito que dá tempo, é Que Mundo. Essa dor no peito é uma dor de perda, há um choro intenso, uma geografia estuprada, é uma dor que dói, dói de verdade, dor da consciência, dor de uma vida dedicada, dor do tempo entregue, do sonho adiado. Injustiça social, pelo interesse individual, eu quero um mundo diferente. Então, esses são os times dos meus poemas e o meu livro Carolinas, apresentado na segunda-feira virtual do livro do Peru. Quero aproveitar esses últimos minutos para reforçar o meu agradecimento à segunda-feira virtual do livro do Peru, parabenizar novamente a emancipação política, o aniversário do Peru hoje, a todos os peruanos, e ao coletivo Mulheres Artistas por essa oportunidade em divulgar as minhas obras e mostrar a minha produção literária na Feira Virtual do Livro do Peru. Parabéns a todos e muito obrigada. Muito obrigado, Leni. Eu que agradeço. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí presente en la segunda edición de la Feria Virtual del Libro Perú. Gracias, Leni. Obrigada.